Graça e paz, povo de Deus. Mais um estudo para você no canal Frutificai. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele primeiro conta a história de Jó, quem ele era. Depois, ele vem narrando uma reunião no céu. Depois volta para a terra, comenta os acontecimentos que veio a ocorrer depois dessa reunião. Depois tem uma segunda reunião no céu. Depois voltamos para a terra de novo. Tem mais acontecimentos. Depois tem o Senhor se revelando a Jó e a reviravolta da condição de Jó. Mas o tema de hoje, ela é Jó e a tentação de Satanás. E eu já quero te convidar, você que tem acompanhado o nosso canal, a gente falou um estudo sobre provação e tentação. É só você ir e clicar que temos um estudo aí para você, pronto, falando sobre essa parte. Então vamos começar. O estudo de hoje se encontra em Jó, capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 26, que diz o seguinte: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e que com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Então esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Jó. Não vou me ater aqui a questões teológicas, exegese, até mais, porque tem uma riqueza de partes do livro de Jó, que é um livro poético, onde temos aí muitas pessoas que têm entendimentos diferentes a respeito de quem era Jó, a respeito de personagens que tem no livro de Jó, a respeito de várias coisas. Vamos falar objetivamente dentro do nosso tema. Mas primeiro vamos apresentar quem era Jó. Jó, segundo a Bíblia, ele era um homem o mais rico do Oriente. Ele era um homem piedoso. Então nós vemos aí um homem rico e piedoso ao mesmo tempo. Ele era um homem que tinha 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem que, segundo a palavra de Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Ele tinha 4 qualidades específicas. Ele era um homem também que ele era um homem de família, um homem familiar, em que ele tinha o cuidado com seus filhos. Seus filhos, eles sempre se reuniam para comer e para beber, e seu pai Jó sempre estava atento e fazia sacrifícios para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Ele era o sacerdote da família. Então, só para pegar esse ganchinho, isso é uma das teses de que este livro é um livro muito antigo, um livro um dos primeiros livros a serem escritos. Não temos também a autoria certa, temos sim algumas pessoas que podemos dizer que pode ter sido o autor, mas não temos a autoria correta. Então, tudo indica que esse livro era um livro era o livro da época da era patriarcal, ou seja, Jó, ele estava naquele período, porque ele oferecia sacrifício. E também vai ter outras situações onde, por exemplo, no final de tudo fala que ele morreu farto de dias, o que acontece em outros versículos anteriores da era patriarcal, onde vem a revelação de Deus que foi através de um redemoinho e etc. Mas então vamos agora à parte onde fez a apresentação de Jó, ele habitava em luz e tudo mais, e agora a gente vai para a reunião, a primeira reunião do céu.
teve a primeira reunião do céu e Deus estava com os seus anjos e estava nas regiões celestes. Agora, um detalhe muito importante, porque quando fala dessa reunião, fala que também estava Satanás. Também veio Satanás. Esse é um detalhe muito especial, porque é como se a gente estivesse falando que nós nos reunimos para um estudo e todos estavam presentes. E também veio uma outra pessoa, ou seja, era uma pessoa que não estava naquele estudo, não tinha sido uma pessoa convidada, não era uma pessoa que deveria estar ali, mas estava, ela também veio. Satanás, então, também foi àquela reunião e então o Senhor logo, Deus lhe pergunta, de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mostra para ele sobre Jó. Fala, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém se assemelha na terra igual a ele, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Ou seja, um homem precavido de não ficar perto da aparência do mal, qualquer coisa dessa natureza. E aí, a resposta, o argumento de Satanás, que era, então, o promotor de acusação, o acusador. Ele fala, porventura, teme Jó a Deus debalde ou sobremaneira? Porque tu não cercas de riqueza ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a mão em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás aqui, o promotor de acusação, está querendo dizer para Deus? Está querendo dizer que Jó só o servia porque ele era abençoado por Deus, porque ele amava as bênçãos de Deus e não o abençoador, o dono da bênção. Então, primeira tese do adversário, do acusador. Olha, o homem, ele ama mais as suas riquezas, suas posses, bens, do que a ti. Ama mais tudo que o Senhor proporcionou do que a ti. Ele tem tudo. Tem uma família maravilhosa. Ele tem riqueza, ele tem bens, posses. E o Senhor tem abençoado na terra. Agora toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Então, nesse momento, Deus autoriza o adversário e diz que tudo quanto Jó tinha estava nas mãos dele. Agora, só tinha um detalhe. Só não pode tocar no servo Jó. Ou seja, a limitação que Deus deu a ele demonstra que Deus tem o controle de tudo. O controle absoluto. Mas aí ele vem. E eu quero explicar aqui nesse estudo, muito interessante, é que por que depois da apresentação de Deus em relação a Jó e mostrar as qualidades que eram inerrantes, porque Deus, quando mostrou as qualidades de Jó, naturalmente não era uma sugestão, não era uma opinião, era uma certeza, era um fato comprovado. Mas então o adversário, ele quer contrapor o que Deus disse, dizendo que isso tinha um motivo, porque ele era íntegro, porque ele era reto, porque ele era temente a Deus e se desviava do mal. Era porque ele tinha muitas bênçãos e era rico. Então o seu coração estava preso às suas riquezas, a tudo que ele tinha, sua família e tudo mais. O mais interessante é que nós podemos observar que o nosso adversário, aquele que é o promotor de acusação, ele se incomoda. Ele fica praticamente fora de si quando ele vê que existe uma pessoa com qualidades como a de Jó. Então, você, meu querido, que muitas das vezes está andando reto diante de Deus,
você está andando, sempre se desviando do mal, íntegro na sua caminhada, isso incomoda ele. Então você pode estar certo que no momento ele vai tentar acusar, ele vai tentar achar uma brecha para poder dizer, não, não é assim não, tem um motivo. Vamos continuar a ver aqui nesse estudo como Jó, diante da tentação de Satanás, ele foi tirando todas as teses e foi derrubando uma a uma. O que acontece? Depois desse momento que Deus autorizou, começa então, voltamos para a terra e aqui Jó está então parado quando começam os acontecimentos que vêm a mudar a sorte de Jó. Primeiro, 4 mensageiros vêm trazer notícias sobre o acontecido. 3 mensageiros falando sobre os bens de Jó e 1 mensageiro falando sobre os filhos de Jó. O primeiro mensageiro, Jó, aconteceu que roubaram seus bois e aquela coisa toda e mataram. Só eu sobrei para te contar. E Jó está lá, tudo bem. E ele ainda está processando a primeira informação do primeiro mensageiro. Chega o segundo mensageiro falando, Jó, aconteceu algo terrível. Caiu fogo do céu, matou as ovelhas todas, não tem mais nenhuma. Tudo foi queimado, só eu sobrei. E agora Jó, pela segunda vez, está tentando processar a informação, está tentando digerir o que tinha acontecido. Chega o terceiro mensageiro. Jó, vieram pessoas, um bando, e mataram e tal, e roubaram seus camelos. E não ficou ninguém, só ficou eu para te contar. Meu Deus do céu, e Jó continua processando as informações e está ali ainda pegando tudo que tinha acontecido quando chega o 4º mensageiro. E o 4º mensageiro fala, Jó, aconteceu algo muito grave. Veio um grande vento, derrubou a casa, seus filhos, todos os seus filhos estavam lá. Era na casa do primogênito, eles estavam reunidos e de repente todos morreram. E é nesse momento que vem a frase que praticamente muitas pessoas utilizam, porque essa é a resposta de Jó para o acontecimento e para a primeira tese do adversário. Ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se prostra diante de Deus e ele então adora a Deus dizendo o seguinte, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por essa, o adversário não esperava. E nada disso, Jó então pecou. Jó simplesmente disse o fato de que tudo que ele tinha foi Deus que deu. E Deus tinha o direito de também tomar de volta. E se ele veio para esse mundo sem nada, veio nu, é natural que também tornaria a retornar também nu, sem nada. Então, querido, olha que retidão, que integridade. Mas você acha que a história para por aí? Não, senhor. Começa então agora, vamos para a segunda reunião e vamos para o céu de novo. Há uma segunda reunião no céu, nas regiões celestes, e Deus está com seus anjos, e está lá aquela conversa, aquela pauta, e mais uma vez. A Bíblia diz que vem também Satanás. E já foi explicado por quê, né? Então, Satanás se apresenta novamente. E o Senhor lhe pergunta, de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele? E aí ele conta as qualidades, ele é reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal e ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu
incitado contra ele para o consumir sem causa. E aqui, querido, eu gostaria que a gente começasse também a refletir sobre algo que eu vou falar agorinha. Só um momento. Vamos então para a resposta de Satanás. Satanás então fala pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Toca-lhe então os ossos e a carne, ou melhor, a sua saúde, e verás então se ele não blasfema contra ti na tua face. Mais uma explicação aqui. Satanás agora está querendo dizer que o homem ama mais a si mesmo, ao seu bem-estar, à sua saúde, a tudo que concerne a si. Ele ama mais a si mesmo do que a ti. Ou quer dizer, Deus, com certeza se ele passar por qualquer coisa contra ele mesmo, contra a sua saúde e seu bem-estar, ele blasfemará. Ele então vai deixar sua retidão, vai deixar sua integridade. Então, o que acontece? Deus mais uma vez autoriza Satanás a tocar-lhe. Agora sim a tocar em Jó. No entanto, é muito certo aqui que Deus coloca mais uma vez um limite. E Deus então fala que pode tocar, mas guarda-lhe a vida. Ou seja, não pode tocar, não pode ir até o final e matar-lhe. Então Satanás sai da presença de Deus e lhe ataca com úlceras malignas desde da planta dos pés até o alto da cabeça. E ele fica todo cheio de feridas. Mas agora vamos ao detalhe que eu queria explicar quando então estávamos falando aqui que o Senhor falou que acabou tocando em Jó sem causa. Aqui nós vemos algo muito interessante e que vai ser falado muito quando os amigos de Jó chegam até ele e depois começam a conversar com ele e acusá-lo. Eles acreditavam na teoria da retribuição ou na lei da semeadura. Naquele momento em que, para acontecer tragédias, para acontecer coisas que venham ser terríveis, tem que ter um motivo. E o motivo é, ou a pessoa pecou, ou a pessoa não se confessou a Deus, ou a pessoa não está andando reto diante da presença do Senhor. Tem motivo, mas não é sem motivo que a pessoa passa por essas coisas. Mas nós vemos aqui que Deus autorizou tudo isso, mas ele não tinha motivo. Foi simplesmente por causa das teses do adversário. E a segunda tese foi essa, a tese de que o homem ama mais a si mesmo, seu bem-estar e tudo mais. Então, voltando para a terra, Jó já está agora cheio de feridas. Imagine, ele está sem bens, seus filhos estavam mortos. E agora, por fim, a sua mulher chega perto de Jó e, vendo toda aquela circunstância, fala: Jó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí eu quero ressaltar também que existem dois tipos de pensamento a respeito da mulher de Jó. E eu quero acreditar, que eu tenho certeza que vocês vão entender, é que aquela mulher, apesar da resposta de Jó para ela, que responde que ela falou como uma louca, e é claro, no momento em que ela passava, companheira, esposa de Jó, ela viu todos os bens da sua família, assim como Jó, serem destruídos num só momento. Ela teve que enterrar 10 filhos de uma vez só, não lhe sobrou nenhum. E por fim, agora vê seu marido moribundo, totalmente doente, com chagas malignas. Então, diante de tanta dor, ela naquele momento dá para entender que a sua fé foi abalada e ela não tinha mais forças para acreditar de que tudo iria melhorar. Então ela só vê uma saída para Jó: é amaldiçoar esse Deus. Então, descansar, morrer. Então,
Muitos criticam e praticamente colocam tantas coisas na mulher de Jó, mas vamos entender o lado dela também. Vamos tentar separar as coisas e ver o quanto também essa mulher tinha passado e como ela estava vendo, qual era a visão dela naquele momento. Só que agora vamos para a segunda resposta de Jó, que derruba a tese de Satanás e a tentação de Satanás. Então Jó, falando para sua mulher, ele fala: mulher, recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal? Ou seja, ele quer dizer que se ele recebeu tanta coisa boa, só bênção, será que também não teria espaço? Não teria também um momento em que teria as partes ruins da vida? Se tudo é bom, se tudo está indo bem, também não vai ter a parte ruim? Então, mais uma vez, a segunda tese do acusador é destruída, destronada. Nesse momento onde ele mantém a sua integridade e retidão. Ele mantém aqui o pensamento de que Deus, ele está com ele e isso não ia mudar. Isso é muito interessante. E agora nós vamos para a parte onde, depois de Jó quebrar o argumento de Satanás, ele recebe visita. Ele recebe a visita de 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Esses 3 amigos, eles ficaram com Jó durante 7 dias. 7 dias, aqueles amigos ficaram em silêncio. Não falaram nada, diante da dor e da tamanha dor que Jó estava passando. E então, Jó começa a falar muitas coisas e muitos porquês, e ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele começa a dizer: por que não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri depois que saí do ventre da minha mãe? Por que os peitos que me amamentaram não estavam murchos de leite? Por que eu não morri de fome? Por que agora, nesse momento em que eu estou vivendo toda essa circunstância, por que eu não morro? Então, os amigos de Jó, com a crença naquilo que eu já expliquei, da lei da semeadura e na lei da retribuição, eles começam, um a um, a falar contra Jó. Eu estou resumindo porque é muito grande o que acontece nesse inteirinho. Mas então vamos para cada um nos seus pontos principais. Ele acredita que Jó continua. Jó então, ele está sofrendo porque pecou. Ele tem que buscar a Deus porque ele pecou, ele é um pecador. Ele acredita nisso, ou seja, a lei da retribuição e da semeadura. Bildade, ele acredita que Jó ainda continua sofrendo porque tem pecado omitido, tem pecado não confessado. Ele deveria confessar a Deus os seus pecados. Então, vem a terceira pessoa ali, o terceiro amigo, o Zofar. Zofar, então, ele fala: olha, o que Jó está padecendo ainda é menor do que merece os seus pecados, porque o pecado que Jó tem é maior do que os seus acontecimentos. Então você veja que diante dessas 3 pessoas que vieram a consolar, a estar junto com Jó agora, eles começam a acusar, chegam ali para confrontar Jó. E aí é muito interessante, e eu vou aqui dizer que aparece um 4º personagem aqui, um 4º amigo, que ele não foi narrado lá atrás. E aí, se eu fosse falar o porquê, daria muitos outros motivos e um outro estudo separado, porque nós falaríamos sobre o livro de Jó em sua essência, em seu entendimento de várias teologias que existem. Mas então, entende-se, só para dar uma palhinha sobre isso, entende-se que esse Eliú seria um personagem que foi colocado depois. Ele não está sendo narrado como os 3 amigos que foram visitar Jó. Ele é narrado no momento em que os 3 amigos de Jó vão conversar e aí começam a confrontar, começam a acusar Jó. Então, Eliú, ele tem o pensamento de que Deus está usando o sofrimento, está usando tudo isso para moldar Jó
e treinar a Jó. É o melhor entendimento que se tem de todos os amigos, porque ele entende que Jó, então, não estava sofrendo por causa de tudo aquilo que foi dito. Muito bem, passando tudo isso, Jó se defende. Jó, então, ele começa a colocar para fora que ele não tinha motivos, ele não estava pecando, ele não estava omitindo, ele não estava escondendo nada, ele não estava nem mesmo deixando de ir até Deus para poder falar e confessar. Não, não era nada disso. Ele estava íntegro, ele estava reto, ele continuava do mesmo jeito, tudo aquilo que ele vivia, ele continuava vivendo. Só que agora ele estava passando por aquela situação. E ele queria ter a oportunidade de estar diante do tribunal de Deus, diante daquele que o defenderia de todas essas acusações, e ele daria os seus argumentos, e com certeza na sua fé e no seu entendimento, então, ele entende que Deus o defenderia. Querido, agora veja, um homem que não tinha mais bens, não tinha mais os seus filhos, a sua família, porque sua esposa também não cria mais no Deus de Israel, ele não tinha mais saúde, não tinha mais amigos, porque até os seus amigos o criticavam, ele não tinha mais nada. O que lhe restou, e que foi tocado lá atrás, quando a mulher então falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Restou-lhe a fé, restou-lhe a certeza de crer num Deus Todo-Poderoso, ainda que Jó ele venha a ter feito muitas censuras e críticas e ter falado por que eu não morri, o porquê isso não aconteceu. Ainda de tudo isso, é muito normal a gente entender que um homem a tamanho sofrimento, ele falaria algo, ele expressaria a sua dor, mas a sua fé continuou. Então, nesse momento, eu quero dizer para os amados que conserve a sua fé, conserve a sua integridade, ainda que tudo venha acontecer e venham até acontecimentos difíceis. E a chuva porventura tem pai? Quem pôs sabedoria no íntimo? E a mente e o entendimento? E Deus vai falando com Jó, e Deus vai perguntando, e vai falando coisas grandiosas que ele fez e que ele faz, e aonde tu estavas? E é nesse momento que Jó, vamos dizer, ele cai em si. Ele, nesse momento, ele entende quem era aquela voz maravilhosa que falava com ele. E a Bíblia diz que Jó, então, ele diz: eu sou vil, quem te responde? Eu, quem te responderia? Eu. E a minha mão punho na minha boca. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jó reconhece aqui o poder de Deus e tudo mais. E o mais interessante, quando Jó estava sendo praticamente fuzilado por todos os seus amigos, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará da terra. E ele diz algo mais interessante, que está exatamente no versículo que eu gosto muito, que é quando ele fala que, depois ele fala: e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então você vê que há entendimentos de que ele já estava falando de que a sua fé ainda tinha a base de que ele veria a Deus, que ele continuaria com Deus, ainda que sua pele fosse totalmente destruída. Sua carne, ela ainda veria a Deus. Ele ainda estaria com Deus. Queridos, nesse momento, Deus, então, depois de conversar com Jó e ver a sua humilhação, o jeito que ele se prostrou, o jeito que ele se colocou, o Senhor, então, fala com Jó e fala com os amigos de Jó e fala: olha, Jó, o que vocês falaram para Jó não foi de mim, não foi reto, não foi direito. Então agora vocês vão ter que ir até esse homem
do qual vocês disseram que ele não era justo, ele era um pecador. Vocês vão ter que ir a ele. E ele vai orar. E eu vou aceitar a oração dele em favor de vocês. O que nós aprendemos aqui, querido? Deus honra aquele que está em retidão. Mesmo que venham pessoas falando, é isso, é aquilo, Deus honra. Então, depois disso tudo, eles foram até o encontro de Jó. E Deus começa então a restaurar, a restituir a vida de Jó. E é o momento em que, primeiro, Deus restitui a saúde, Deus restitui os seus amigos, Deus restitui os bens, o casamento e sua família. Querido, é bênção completa, bênção que a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para ele. Tudo em dobro. E ele morreu farto de dias. Depois desse evento, ele viveu ainda mais 140 anos. Então eu quero aproveitar, o vídeo ficou longo hoje, mas um estudo desse não pode deixar de ser dado. Um estudo desse não pode deixar de ser externado, porque quantas pessoas já ouviram, leram sobre Jó, e há tanta coisa que às vezes falam mais de uma parte, não fala de outra, não fala do cenário por completo, e eu sintetizei ao máximo que eu pude, não tem como a gente falar a essência por completo, o estudo de versículo a versículo ou de parte a parte. Mas o importante é, Jó, ele destronou as teses do acusador, do promotor de acusação, e mostrou que um homem consegue continuar íntegro, continuar reto, temente a Deus e se desviando do mal. Ainda que mal sobrevenha. E mais do que isso, nem sempre quer dizer que a pessoa que está passando por provações, e olha só, eu falei sobre a tentação, mas ele, da parte de Deus, foi uma provação. Nem sempre. As provações têm uma causa porque a pessoa pecou ou porque isso aconteceu, mas sim, como Eliú falou, está passando para te moldar, está passando para te treinar, para te aperfeiçoar. Então, mais uma vez, eu quero te apresentar, querido. Quero te apresentar um Deus que muda a sorte dos teus filhos, que muda a sorte daquele que se prostra e o adora, e mantém sua fé nele, nunca duvidando, nunca colocando Deus acima de outras coisas. Por isso eu quero mais uma vez dizer a ti que Deus te abençoe sempre e peço, o canal está crescendo, hein? O canal está tendo mais pessoas junto com a gente para ler, para ouvir o canal, para ver o canal, para compartilhar. E eu quero convidar você, meu querido, se inscreva no canal, compartilhe o material que tem sido, tenho certeza, uma bênção para vocês. Eu tenho orado a Deus para que seja bênção, para que seja um bálsamo para aquele que precisa e seja ensinamento para aquele que está assim querendo entender mais. Compartilhe, querido, e se inscreva e vamos falar da palavra. Então compartilhe, vamos estar juntos, falando e semeando a palavra do Senhor. E mais uma vez eu agradeço a você que tem acompanhado esses estudos. Então eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer e quero louvar a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.